Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Estamos retornando o Manhã com o Evangelho, depois de uma semana, de descanso, uma semana onde nós pudemos descansar com Deus e com a família. Nós estamos aqui retornando juntos para esse santo dia. Seja muito bem-vindo, você que vai assistir agora ao vivo conosco, você que vai assistir ao decorrer do dia, que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada irmão e a vida de cada irmã no nome do Senhor. Amém? Amados, os meus planos era ter feito manhã com o Evangelho todos os dias, de segunda, quarta e sexta da semana passada, lá direto do Maranhão. Mas, infelizmente, a estabilidade da internet e o microfone, que o meu aparelho está ruim, nos impediu de estarmos juntos. Mas estive orando com vocês, estive orando por vocês, e deixei aquela palavra lá direto dos Lençóis Maranhenses. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, no nome do Senhor. Amém? Quem já chegou aqui com a gente, irmã Raquel Félix, Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor, e a todos os irmãos e irmãs que estão assistindo aqui conosco ao vivo e aqueles que vão assistir, nos próximos momentos. Quando você assistir, você que assistir depois, deixa aí o seu comentário. Pastor, estou vendo tal hora. Amém? Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. O evangelho de hoje, nessa quarta-feira, dia 27 de maio, da 8ª semana do tempo comum, Agora nós encerramos o período da Páscoa, depois de 50 dias, celebramos o Pentecostes e entramos para a semana do tempo comum, a 8ª semana do tempo comum. Amém? Então nós estamos hoje em Marcos 10, 32, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomando de apreensões. Jesus chamando outra vez os 12 para o lado, começou-lhe a revelar coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles vão condená-lo à morte e o entregá-lo para os gentios. Vão zombar, cuspir na face dele, açoitando e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça? E eles responderam: Permita que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu vou beber, ou o batismo que eu vou ser batizado? E eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Portanto, sentar à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-los, pois é para aquele a quem está preparado. Quando os outros 10 ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que o que são considerados governadores do povo os domina, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se o grande, seja o menor. E quem quiser ser o maior,
seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Palavra do Senhor, irmão, irmã, graças a Deus, amém? Seja muito bem-vindo e bem-vinda nessa manhã, Cleide Luiza. Cleide, eu cheguei até a ver sua mensagem, mas eu já estava na transmissão, não pude te responder, tá bom? Deus abençoe. Ramon Martins, Deus abençoe, querido. Denise Souza, Deus abençoe. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe. Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã, em nome do Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos. Estava morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de estar fazendo essa live aqui junto com vocês, né? Como eu expliquei aqui no início do manhã, eu não pude fazer a live no Maranhão, porque o sinal era muito instável e eu acabei esquecendo o microfone e o meu som está ruim do aparelho, amém? Mas nós estamos aqui de volta com a graça de Deus. Amados irmãos e irmãs, esse Santo Evangelho do dia 27 de maio, da 8ª semana do tempo comum, nos leva a refletirmos sobre a importância de entendermos a nossa posição no reino de Deus. A nossa posição do reino de Deus é uma posição muito importante. Nós não fomos chamados no reino de Deus para sermos os grandes, porque grande é o Senhor. Nós não fomos chamados para ser os importantes, porque importante é Deus. No reino de Deus, nós não fomos chamados para sermos as estrelas, porque quem brilha no reino de Deus é Jesus. Nós temos um papel fundamental no reino de Deus. E antes de nós falarmos desse papel fundamental no reino de Deus, nós precisamos entender que Jesus, ele explica isso para os primeiros discípulos, porque ainda havia ali, né, uma complicação na mente daqueles homens, porque eles andavam o quê? Apreensivos, né? Eles andavam tomados de apreensões porque eles ainda não entendiam qual de verdade era o papel deles na missão de Jesus. Na verdade, aqueles primeiros discípulos, eles não entendiam nem qual era a função de Jesus, na verdade, na Terra. E aí nós vamos ver, amados, que Jesus, ele se revela para que aqueles homens pudessem entender a missão de Jesus, a missão deles como os primeiros discípulos e logo após a missão da igreja. Porque nós temos uma missão, nós temos um objetivo. A sua vida não é aleatória, você não nasceu para ser aleatório, você nasceu com uma missão. E qual missão é essa, amados? É o que nós vamos ver agora. Jesus, né, porque aqueles homens ainda eram muito apreensivos, Jesus os convida a refletir sobre a sua missão. Jesus fala um pouco sobre a sua morte. Jesus fala como é que ia ser. Jesus fala o que ia acontecer. Jesus fala aonde ia acontecer. Para quê? Para aqueles homens de pouco entendimento entendessem que quem estava no controle da situação era Deus. Para que aqueles homens entendessem que já estava tudo no script dos céus. O que acontece, amados? Aqueles homens, mesmo ouvindo tudo que eles ouviram, aqueles homens vendo tudo que eles viram, ainda assim o entendimento deles havia momentos que estavam
comprometidos. E olha, eu digo mais já, né, aplicando para a nossa vida no dia de hoje. Hoje que nós sabemos qual foi a missão de Jesus, hoje nós que sabemos qual foi a missão dos primeiros discípulos da implantação das igrejas, da igreja, né? Sabendo tudo isso porque está escrito e registrado, ainda assim, muitas vezes, nós também ficamos perdidos no meio do caminho. Já vimos Deus operar, já vimos Deus fazer, já vimos Deus falar, e ainda assim titubeamos na missão. Imagina esses homens inércios, né, com pouco estudo, tendo que viver dia após dia para tentar entender a missão. Se nós, que temos a missão toda escrita, titubeamos, nos perdemos, duvidamos, imagina eles. Então, amados, Jesus, ele tenta mostrar para aqueles homens tudo o que iria acontecer, para que eles pudessem entender isso. Eu estou no controle. Tem coisas que Deus ele tenta nos mostrar, irmãos, irmãs, para que a gente possa entender que Deus está no controle. A nossa vida não é uma vida aleatória. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se nós estamos buscando a Deus. Ah, pastor, mas eu estou passando por lutas. Não tem importância. Deus está no controle da sua vida. Ah, pastor, mas como é que Deus está no controle da minha vida e acontecem coisas ruins? Porque nossa vida está sujeita a todas as coisas desse mundo. Mas Deus não perdeu o controle. É por isso que Jesus mostra para os primeiros discípulos que ele não perdeu o controle, né, explicando tudo que futuramente iria acontecer. E é por isso que ele hoje fala para mim e para você: eu não perdi o controle da sua vida. Você pode dar graças a Deus? Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus que a nossa vida não está no controle do homem, a nossa vida não está no controle do diabo, a nossa vida está no controle de Deus. Não importa o processo que você está passando, se é enfermidade, se é uma luta, se é, amados, até uma iminência de morte, a minha vida está no controle de Deus. Quem pode declarar isso aí, né? Se você puder, escreve aí, ó. A minha vida, faça essa declaração de fé nessa manhã. A minha vida está no controle de Deus. Independente, amados, do que está acontecendo, faça essa declaração de fé. Eu vou fazer a minha aqui, ó. A minha vida estar no controle de Deus. Acabei de escrever aqui, ó. Vou mandar aí para vocês. A minha vida está no controle de Deus, irmãos. Nós precisamos acreditar nisso fielmente, né? Nós precisamos andar nessa fé, porque quando o ímpio, né, a pessoa que não acredita, ela até pode viver desesperadamente pensando no amanhã, mas eu não preciso pensar no amanhã. Eu não preciso me desesperar pelo amanhã. Por quê? Porque eu sei que a minha vida está no controle de Deus. É essa declaração de fé que você precisa fazer. Você precisa viver. Por quê? Porque Deus está no controle, né? Jesus mostra para os discípulos que tudo que iria acontecer já estava planejado. Morte, humilhação,
cruz, condenação e ressurreição. Entende isso? O teu Deus, nada o que você está vivendo é novidade. O teu Deus, tudo que você está vivendo é processos acontecendo para você chegar no propósito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele está no controle. Né? Deus abençoe, irmão Cosme Souza. Muita saudade, hein, meu irmão? Cosme é um irmão muito querido da nossa igreja. Né? Amados, Jesus, então, no controle da vida, né, explica tudo que vai acontecer. Só que, mais uma vez, na humanidade dos primeiros discípulos, eles se perdem. Assim como eu e você, muitas vezes, mesmo sabendo que Deus está no controle da nossa vida, também temos a tendência a nos perder, a duvidar, a ficar com medo. E aí, 2 discípulos arrumam uma confusão aqui. Qual é a confusão, irmãos? Eles pedem para sentar no lado direito de Deus, de Jesus, e o outro lado à sua esquerda. É interessante, amados, que Jesus aqui, entre os discípulos, não define um líder. Todos são considerados discípulos de Jesus. Né? Quem faz a diferença entre os discípulos, né, nós vamos ver que haviam discípulos mais chegados. Né? Pedro, Tiago, João eram discípulos mais chegados. Mas Jesus não concede a nenhum discípulo título. Né? Quem coloca títulos nos discípulos, nos apóstolos, futuramente é a igreja, é o homem, mas não Jesus. Né? Nós acreditamos que Pedro é o líder dos apóstolos, né? Por causa da impulsividade dele, de tomar a frente, mas Jesus não colocou ninguém como príncipe. Só que aqui, né, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles fazem um pedido. Senhor, permita-nos assentarmos um à tua direita e o outro à tua esquerda, no reino de seu Pai. Gera ali toda uma situação de chateação entre os discípulos. E aí, amados, Jesus fala, olha, vocês podem beber do meu cálice ou passar pelo mesmo batismo que eu. Jesus está dizendo de morte, né? De morte ali, de crucificação. Eles falam, eu posso. Jesus fala, bem mesmo que vocês vão passar. Vocês vão passar por tudo que eu estou passando de alguma forma. Mas compete quem vai sentar na minha direita, à minha esquerda, ao Pai. E Jesus deixa uma doutrina muito clara aqui, irmãos. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. O reino de Deus, ninguém é maior. No reino de Deus, todos são do mesmo tamanho. Nós precisamos entender, amados, que o títulos é dado por homens. O serviço foi dado pelo próprio Jesus. Muitos hoje querem o título, mas poucos querem fazer a missão de Jesus. A missão de Jesus é: seja o menor. Sirva. Coloque-se como servo na presença de Deus. Porque, irmãos, para Jesus não tem esse negócio quem é o maior, quem é o menor. Jesus olha a disposição que nós temos de servi-lo. A disposição que nós temos de servir ao nosso próximo. O texto vai encerrar dizendo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Se o próprio Deus, né, encarnado, veio para servir, por que nós não vamos ser servidos? Por que queremos os melhores lugares dentro da igreja? Por que queremos ser os melhores? Nós somos servos. Né? Eu sempre procuro colocar isso no meu coração. Nós somos servos e nada mais.
Porque, amados, a vaidade, ela tem o poder de fazer com que homens e mulheres íntegros se contaminem. Mas quando nós entendemos a nossa missão, nós sempre vamos entender: eu sou um servo do Senhor. Né? Muitas vezes chega a alguns lugares que tem vagas, né? Tem cadeiras especiais para os eclesiásticos, e eu sempre tenho no meu coração: eu não quero uma cadeira reservada para os pastores. Eu quero estar no meio do povo. Eu quero estar no meio da congregação, porque eu não sou melhor do que ninguém. Muitas vezes eu chego, eu quero estar no meio da onde Deus está fazendo um milagre. Às vezes a gente é obrigado, né? A situação nos leva a sentarmos em lugares reservados, a estar, né, na tribuna junto com os outros pastores, mas eu sempre coloco no meu coração: Senhor, o meu lugar é no serviço. Eu preciso servir. Então, amados irmãos e irmãs, nessa manhã, entenda: quando você serve o seu próximo, quando você serve a sua casa, quando você serve uma pessoa que não vai te dar nada em troca porque ela não tem condições, você não está fazendo nada fora do que o Senhor quer de você. Nós fomos chamados não para ter uma cadeira especial, nós não fomos chamados para sermos uma estrela, nós fomos chamados para servir. O Cristo que nós seguimos hoje, ele nos deu o exemplo, e que nós possamos nessa manhã falar: Senhor, eu quero ser um servo, e nada além de um servo. O Senhor nos ajude no dia de hoje a sermos esse homem e essa mulher que vive os propósitos de Deus. Que Deus abençoe nossa vida e nos dê o ministério do serviço como fruto do nosso coração para a glória de Deus. Essa é a palavra do Senhor, irmão e irmã. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado que aprendemos nessa manhã que a nossa vida está no controle de Deus, mesmo com tudo que está acontecendo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos orienta, porque o Senhor nos direciona. A minha vida está no controle de Deus. Obrigado, Senhor, também, porque entendemos nessa manhã que o nosso lugar no reino de Deus é servindo a Deus e servindo ao nosso próximo. Que essa palavra, Senhor, fique em nossos corações. Deus está no controle da minha vida e o meu serviço é servir. Que ela mude o nosso comportamento, mude a nossa mentalidade e console os nossos corações, porque nós somos teus, Senhor, e queremos fazer a tua vontade. Abençoe o nosso dia com paz, os irmãos e as irmãs que vão sair para trabalhar, os irmãos e as irmãs que vão permanecer em casa, seja a tua bênção sobre nós. Oramos essa manhã a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Receba a bênção da família nessa manhã. Senhor, abençoe esta família, que haja paz dentro desta casa, amor nos relacionamentos e a tua presença em cada ambiente. Restaura o que foi ferido, fortalece o que está fraco e guarda este lar de todo mal. Que nunca falte o pão na mesa, nem a tua palavra no coração. E que esta casa seja conhecida como casa de oração, casa de paz e casa da tua presença. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Lembre-se, Deus está no controle. Ele só te chamou para servir. Então sirva em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã. Um dia mais que abençoado para você. E nós retornamos sexta-feira com mais uma manhã com o Evangelho. Amém? Fique com Deus, graça e paz. Tchau, tchau, meu povo. Deus é conosco.